Sou um cara que cresceu vendo o pai reclamar de governo. Acho que muitos de vocês aí também viram isso. E aí eu fui crescendo, sempre fazendo trabalho, casa, trabalho. A partir do momento que eu falei assim, pô, por que, né, meu pai sempre reclama de governo, tal. E aí de repente, eu casei, tive uma filha, e aí eu comecei a entender por que né, passei a ser dono da minha própria residência, passei a entender por que meu pai reclamava tanto de governo, né, que realmente quando você paga as suas próprias contas, você é responsável, aí você entende o que a gente carrega nas nossas costas. E óbvio, a gente acaba ficando aí bem puto da vida quando a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo. A gente geralmente trabalha, vai para casa, né? Vai para faculdade, escola, essas coisas, a gente não está prestando atenção, a gente está ocupado com outras coisas. Mas quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a ver aí o quanto a gente é enganado, né? O quanto que a gente é feito de mula mesmo, né? Carregando as coisas dos outros. E aí eu comecei a me envolver um pouquinho mais, comecei a estudar um pouquinho mais política, fiz uma pós-graduação em gestão pública para entender um pouco mais. Cheguei a ser assessor de um vereador, né? Para tentar pegar um pouco da experiência aí da Câmara Municipal lá, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, fazer alguma diferença, né? Porque quando a gente não tem essa vivência, a gente não tem informação, a gente não tem uma visão crítica bem construída. A partir do momento que a gente acaba tendo mais informação, a gente acaba sendo mais crítico, né? Sendo mais rigoroso com o que a gente pega de informação aí. E aí, depois disso, depois de ser assessor, eu me candidatei a vereador de São Paulo. Falei assim, bom, olhando lá os que tinham, né? A gente olha lá os candidatos que tinham, os vereadores que tinham, eu cheguei e falei assim, pô, eu consigo fazer melhor que esse cara, né? Se me der uma oportunidade, eu consigo fazer melhor que esse cara aí. E na época tinha uns caras bem ruins. Hoje também tem. Não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. A dinâmica não muda muito, né? Infelizmente. E aí eu fui lá, me candidatei, entrei no Partido Novo, no caso, que é o mais que se identifica com o que eu penso. Fui candidato, não fui eleito, mas continuei fazendo o trabalho, porque você não precisa do mandato para fazer algum tipo de atividade, né? Você não precisa, claro, fica mais fácil. Quando você tem a caneta, você tem a equipe, você tem o nome, fica mais fácil. Mas eu comecei a fazer as coisas por conta própria mesmo, montamos uma associação de moradores lá no meu bairro, comecei a montar uma página de internet para poder botar uns problemas aí para escancarar. Veio uma segunda eleição também, me candidatei novamente, aí também não fui eleito, porque muito difícil, essa eleição agora foi muito bizarra, e aí eu continuo agora fazendo, né? Não foi eleição novamente, mas eu continuo trabalhando aí em termos de cidadania, né? A atitude cidadã para poder melhorar um pouquinho onde eu moro, né? A região onde eu moro. Vou fazer uma pergunta, João. Oi. Você falou que começou teve esse gatilho para entrar na política, né? E com esse espírito de querer mudar, enfim, mas como que faz? Hoje eu tô revoltada com uma situação, tô engajada, eu quero virar política. Como que eu começo? Como que eu faço? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual que é o seu problema, né? Assim, quando você conhece o seu problema, aí você pode trabalhar na solução dele. Então, assim, que tipo de problema você tem? Você tem um problema de segurança, você tem um problema, né, de zeladoria na sua rua, você tem um problema de lei, legislação, alguma coisa nesse sentido, né? E aí você vai atrás disso. Então, a primeira coisa é você se informar e saber como funciona o negócio. Saber as 3 esferas, federal, estadual, municipal, para você identificar aí onde é a sua área de atuação, né? Eu vou falar na parte do governo, vou falar na parte do município, vou falar na parte federal. Então, você tem que conhecer esse básico da formação aí do governo para saber a quem pedir ajuda. Acho que é a primeira parte. Na internet, assim, eu sou muito leigo, tá, gente? Ó, eu sou leigo na política aqui, então eu vou fazer a pergunta que talvez muita gente faria. Eu preciso ser graduado, não preciso, eu posso procurar só lendo, eu consigo entrar na política, é me alistar, não é me alistar, não é me alistar, eu tô no exército. Filiar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se eu quiser amanhã entrar, eu vou num partido, me afilio a esse partido e eles vão pedir alguma coisa, tipo, igual empresa? Qual que é seu currículo? Criminal, Puxar a capivara. É, eles puxam Tá preocupado com a capivara, né? Aí, eles puxam o meu criminal. Olha, não, a maioria, o que você precisa basicamente é o seguinte, você precisa se identificar com alguma ideia, é importante isso, né? Se identificar com algum tipo de ideologia e aí procurar um partido que defende isso. Muitos partidos não estão nem aí.
Tá? Muitos partidos estão lá para receber o dinheiro, para fazer um estrago lá, para fazer suas manifestações e pronto. Mas tem partidos sérios que têm uma ideologia. E aí você se identifica com eles, vai lá e pode se filiar a esse partido. E aí você passa a atuar. Mas você não precisa ser filiado a um partido para atuar. Se você quiser hoje ir lá na Secretaria de Transporte, brigar por uma ciclofaixa na sua rua, você pode ir sozinho. Claro, você sozinho tem um peso. Mas você com mais pessoas representando um grupo ou com mais pessoas indo lá, um abaixo-assinado, aí tem outro peso. Então, assim, o que você precisa fazer é o seguinte, ter atitude, é o que você precisa. Muita gente assim, o mundo tá uma porcaria, minha cidade não presta, esses políticos não prestam, tal, e fica lá no sofá. O cara do sofá acha que vai mudar alguma coisa, fica só reclamando, como meu pai ficava reclamando bastante tempo. Só que meu pai, depois de um tempo eu refleti, né? Meu pai estava ocupado saindo da miséria, que minha família era muito pobre, para construir um futuro para os filhos. Ele conseguiu mudar o rumo da nossa vida. Já a gente que já teve um estudo mais acessível, né? Já pôde ter um pouco mais de recurso, a gente tem mais esse engajamento, né? De agora que eu não tenho o básico já está garantido, digamos assim, eu posso me preocupar em outras coisas. Por exemplo, tentar mudar o mundo à nossa volta. Outra coisa também, nos governos dos nossos pais, era o regime militar. Então é um pouco mais difícil de você se manifestar ali e tudo mais, né? Hoje você tem muito mais liberdade democrática aí para você poder colocar a sua opinião para frente. Tá na internet tudo que você precisa saber para isso. Só que algumas coisas estão um pouco mais difíceis de entender, outras são mais fáceis. Eu montei um canal no YouTube para explicar justamente esse básico de cidadania, porque eu já fazia palestras sobre isso, né? Eu juntava um grupo de pessoas e ela explicava o que é governo, o que são os 3 poderes, o que são as 3 esferas de governo, o que faz um vereador, o que faz um deputado. E aí eu comecei a ver que essa palestra podia ser colocada para todo mundo no YouTube. Aí eu comecei a montar uns vídeos, só que dá muito trabalho fazer isso. E aí, trabalhando, ainda tendo, né, o seu dia a dia e fazer esse conteúdo, começou a ficar pesado. Mas sempre que eu posso ter um tempinho lá, eu coloco conteúdo novo. Então é só atitude e vontade de aprender. Vontade de fazer alguma diferença. E geralmente a gente começa pelos problemas, né? Alguma coisa que te incomoda.